Conexão Atualidade. Conexão Jornalismo conversa agora com o escritor Flávio Duncan. Ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz 2012 e denuncia no livro Diários do Meio-Fio os maus tratos ocorridos dentro dos abrigos de ressocialização de moradores de rua. Como é que você teve acesso a essas denúncias? Como é que foi o trabalho para a execução desse livro? O livro, ele na verdade, ele traz, ele angaria depoimentos de quem as pessoas foram nas ruas, antes na verdade, de estar em situação de rua. Eu fiz um trabalho grande, há alguns anos atrás, mapeando a população de rua, queria entender por que essas pessoas não se ressocializavam, e aí comecei a angariar dados para a gente poder fazer aí, traçar um perfil comportamental. E aí, a partir disso, eu acabei tendo acesso a todo tipo de depoimento, porque tem gente que está na rua com os mais diversos históricos, Desde gente que foi parar na rua por vício, gente que foi parar na rua por instabilidade emocional, problemas mesmo psicológicos, gente que até tem instrução, mas que foi vítima de violência doméstica, enfim. Tem histórias ali de todo tipo, de toda sorte. E aí, fazendo essa pesquisa nas ruas, eu acabei tendo acesso a esse material. Essas pessoas davam esses depoimentos. E eu achei interessante a gente finalizar e dizer para a sociedade que tem gente de todo tipo, de todo jeito, de todo histórico, de toda classe social, de todo nível de instrução. Junto com isso, as pessoas acabaram narrando coisas, experiências que eles acabam vivendo não só nas ruas, como dentro dos abrigos. E aí eu acabei finalizando isso e mostrando isso para as pessoas, porque na verdade isso acaba fazendo uma distância enorme, da realidade das pessoas, da classe média em geral, E quais são as denúncias que estão no livro? Denúncias de todo tipo, A gente tem gente que fala sobre maus tratos, tem gente que falou sobre violência sexual, tem gente que falou sobre uso de drogas, enfim, uma série de outras coisas que eventualmente acabam acontecendo dentro desses equipamentos, e que a gente acaba não tendo noção, Só as pessoas que estão ali vivenciando aquilo, que estão próximas do problema, que estão vivendo aquilo todos os dias, que podem, na verdade, mostrar pra gente o que está acontecendo, porque para fazer uma visita hoje num abrigo é uma coisa assim absurda, A gente, pra você ter noção, eu tentei agendar tecnicamente, Você tem todo um trâmite para poder cumprir, você manda ofício, você conversa com as pessoas, você faz um requerimento para poder fazer uma visita formal, num abrigo desse, num equipamento, e isso tem mais de 2 anos. Ou seja, então assim, tem todo um trâmite aí que é para embarrear mesmo as pessoas de poder visitar os abrigos, os equipamentos públicos. E aí, através desses depoimentos, a gente ficou sabendo das coisas que acabam acontecendo eventualmente lá, Essas denúncias, o fato de haver essas denúncias, isso explica por que os moradores de rua não se adaptam nos abrigos? Ou realmente existe aquela história de que nos abrigos existe uma rotina que é imposta a eles e eles não gostam de seguir uma rotina? Na verdade, assim, a gente tem aí diferentes pontos de vista, Existe sim a questão da dificuldade na ressocialização, porque dentro de um abrigo a pessoa vai ter hora para acordar, hora para dormir, vai ter que tomar banho, enfim. São rotinas e posturas que aquela pessoa, vivenciando tudo que vivencia na rua, já não está mais acostumada. Realmente existe esse elemento dificultador. Mas além disso, existem muitos outros entraves, porque na verdade é multifatorial, E esses entraves todos acabam dificultando a ressocialização dessas pessoas. Tanto a questão da superlotação, a gente hoje, infelizmente, tem a política do que não é visto, não é lembrado. Como incomoda muito, o que é mais fácil fazer? Pegar essas pessoas e levar essas pessoas para os abrigos que são longe do itinerário da mídia, longe do itinerário da classe média. E aí você acaba não vendo mais aquilo e você acha que o problema está resolvido, que a pessoa foi levada para se ressocializar, para se tratar, se desintoxicar, seja lá o que for, o motivo que levou aquela pessoa a estar na rua. E aí a gente acaba tendo a falsa impressão de que isso está resolvido quando na verdade não está. Está virando uma grande bola de neve. Eu trago no livro relatos de assistentes sociais, inclusive, que dizem que tiveram problemas fazendo testagem com pessoas nos abrigos e que descobriram que 60%, 70%, 80% das pessoas que foram testadas estavam infectadas com um bacilo da tuberculose, que é muito comum da população de rua, só que um bacilo multiresistente, ou seja, ele não é mais combatido com os remédios que a gente usa normalmente para combater a tuberculose. E essas pessoas estão contaminando outras pessoas. Ou seja, a gente está falando de uma epidemia que está andando silenciosa pelas ruas. Enfim, o livro traz todos esses temas polêmicos, angariados através do depoimento dessas pessoas,
Hoje eu estava lendo uma reportagem na internet que falava de um senhor que foi encontrado por meio de uma foto divulgada no Facebook. A família encontrou ele morando nas ruas, ele retornou para casa e tal, aquela rotina. E ele disse em entrevista que ele preferia voltar para as ruas porque ele não gostava de dar trabalho para os outros. Isso é uma situação comum entre os moradores de rua ou não? Isso foi um caso isolado? Sim, a gente tem aí, na verdade, um enfraquecimento do referencial familiar, né? A gente trata, foi como eu te disse, assim, é multifatorial mesmo, né? A gente tem o enfraquecimento dos elos familiares dessas pessoas, a gente tem a dificuldade de relacionamento com as famílias, a gente tem histórico de todo tipo que você puder imaginar. Desde gente que vem de outros estados procurados pela polícia e acabam virando indigentes sem documentação, sem nada, e acabam andando pelas ruas aí, enfim, se misturando a população que está em situação de rua para não ser encontrado mesmo. Já vi gente que, na verdade, vive na rua por opção, porque não quer voltar para casa, porque não quer gastar, agora tem um bilhete único, né? Dá para as pessoas outras pessoas poderem utilizar, então dorme na rua 2, 3 dias durante a semana. Enfim, tem gente de todo tipo, né? E com histórico dos mais diferentes possíveis. E como é que é, por exemplo, a vida das crianças que nascem nas ruas e crescem nas ruas como moradores de rua? Eu fiquei estarrecido quando eu tive acesso a esses dados, né? Eu conheci uma moça chamada Patrícia, inclusive, vou dar o nome dela aqui, enfim, fictício de Patrícia, e ela não conheceu a realidade de viver numa casa, de crescer, de ter o referencial familiar. Ela nasceu na rua, ela se criou buscando aí, angariando fundos nos sinais e fazendo malabarismo e o que você puder imaginar. Ela tinha 18 anos quando eu conversei, ou seja, já é uma adulta hoje, uma pessoa que viveu na rua e que teve acesso ao que você puder imaginar. Desde prostituição, ao uso de drogas, hoje, infelizmente, ela é portadora do vírus HIV, né? É uma pessoa que também é usuária de crack, né? Então, assim, a gente começa a ver que isso é uma grande bola de neve. Então, a dificuldade do fortalecimento do elo familiar acabou levando essa pessoa à exposição tamanha, né? A uma vulnerabilidade social tão extrema que a pessoa teve que sobreviver utilizando aí de prostituição, angariando fundos da maneira que podia, trabalhando. Uma criança que devia estar numa escola, que devia estar, né, estudando, brincando, estava se prostituindo, se drogando para poder comer. Nós temos um caso também muito comentado nos últimos meses aqui no Rio de Janeiro, que foi o de um rapaz da Ilha do Governador, que ele diz que foi agredido por outros rapazes porque ele estava defendendo um morador de rua que estava sendo espancado. Como é que você vê essa situação? Inclusive, eu cheguei a tentar obter informações em relação a isso, até porque eu conheci muita gente na Ilha do Governador, fiz um mapeamento grande ali também. Queria saber que morador de rua tinha sido esse. Esse morador eu nunca encontrei, não sei até hoje quem é esse morador de rua. Se a história realmente for verdade, se o motivo dessa pessoa ter apanhado, ter sido agredida, realmente tivesse sido esse, eu me penalizo, né? Porque, na verdade, não existe motivo para você agredir uma outra pessoa, acho que nada justifica, né? Mas se o motivo for ter sido especificamente defender uma pessoa em situação de rua, eu me penalizo ainda mais, né? Porque é uma questão que eu interajo todos os dias, que eu tento, né, fazer as coisas tornar as coisas mais leves, não só com o meu trabalho em militância social, porque eu, na verdade, acabo atendendo e tentando implantar projetos das mais diversas modalidades de atendimento. A gente primeiro vai nos lugares, vai nas comunidades, eu faço uma diagnose, eu entendo qual é a necessidade daquele lugar. E a partir daí a gente começa a pensar nessas ações, né? Mas a população de rua era uma coisa que me incomodava, me incomoda muito. Então, assim, é uma coisa que eu sempre vou gritar em prol, a gente poder tentar ressocializar essas pessoas. Eu não consigo achar normal a gente assistir uma televisão, ouvir as pessoas comentando sobre carminhas e minas, enquanto uma criança está se prostituindo para poder comer. Voltando a esse assunto do rapaz que foi agredido, realmente eu me penalizo, porque nada justifica agredir uma pessoa. Mas a única coisa que eu acho que é bem complicada, e acho que as pessoas deixaram um pouco de sinalizar, é que ninguém é agredido daquele jeito, daquela forma, só por ter apartado com um morador em situação de rua. E eu fico apreensivo,
porque a gente não sabe a finalidade das coisas, a gente não sabe o real intuito. Eu estou acostumado a ver coisas de todo tipo, gente de todo, enfim, de todo intuito, né? E a gente fica apreensivo, mas, enfim, se for realmente esse o motivo da agressão, eu me penalizo e sou absolutamente contra. Eu queria que você convidasse o pessoal para ir no lançamento do seu livro. Claro, eu na verdade gostaria até de agradecer mais uma vez o carinho da produção aí do Conexão, convidar todos os ouvintes, as pessoas que acompanham o trabalho da gente durante esse tempo todo. O Portal Pescador de Ideias hoje, que é a primeira grande rede de responsabilidade social internauta do Brasil, a gente está com 276 mil pessoas cadastradas só aqui no Rio de Janeiro, né? Então, assim, a gente só tende a crescer, é uma enorme corrente do bem, e eu quero que outros Flávios Duncan acabem surgindo no meio do caminho. E para isso a gente precisa estar sempre em contato, sempre conversando, trocando informação, e eu queria aproveitar para convidar as pessoas para estar lá com a gente na quinta-feira, agora no dia 9. O coquetel começa às 18 horas e vai ser um prazer ter as pessoas que admiram, que comungam, né, da mesma militância, das mesmas ideologias, por um mundo melhor, né, por uma realidade pelo menos um pouco mais justa. Conexão Jornalismo conversou agora com o escritor Flávio Duncan. Ele, que foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, está lançando o livro Diários do Meio Fio. E você pode ir ao coquetel de lançamento do livro amanhã.